ler o livro de início a fim e dar Eu costumo fazer isso. E dar sugestões, e foram incorporadas, eu diria que 95% das sugestões foram incorporadas no livro e deu aquele toque especial que não seria o mesmo livro se não tivesse a sua contribuição. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Eu é que tive o privilégio de ser um leitor avançado. Agradecer à empresa Municipal Águas de Coimbra, obviamente, por este espaço bonito, por nos ter acolhido aqui hoje. Eu não conhecia este espaço e fiquei maravilhado e já prometi que vou passar 2 noites daqui a uma semana, vou passar 2 noites em Coimbra para poder conhecer um pouco mais a cidade de Coimbra. Muito obrigado. À Ordem dos Engenheiros, Região Centro, e à sua Presidente Isabel Lança, eu estava ao pé do engenheiro Matias Ramos quando ligou e eu pude perceber que, desde o início, que a receptividade foi enorme. Apercebi-me da forma como ele falava ao telefone, que a receptividade foi enorme para nos acolher aqui em Coimbra. Muito obrigado. Antes de passar para aquela questão tradicional, porque é que nós publicámos o livro e tal, quero dizer que, pegando nas suas palavras, o que é engenharia? A engenharia nós definimos neste livro desta forma: é a ciência, a criatividade e o bom senso. E o meu colega tem uma expressão que eu vou pedir para ele dizer já agora qual é a expressão a propósito da criatividade e o bom senso. Qual é? Ele está a dizer isto que os cientistas não têm bom senso, mas depois os engenheiros acrescentam. Mas não é minha. Dizer... A frase não é minha, era do professor Lencastre, que dizia que o meu engenheiro tem que ter 1 tonelada de matemática, 2 toneladas de física e 8 toneladas de bom senso. Aqui está. O bom senso entendido entre uma mistura entre a intuição e a razão, claro está. Claro. E, portanto, é isso que define um bom engenheiro. É a capacidade de intuir e de, a partir daí, de decidir em função daquilo que é a razão, que é conhecimento. Certo. E, portanto, a engenharia é o bom senso e é isso que impera para que nós possamos simplificar e poder transformar, porque senão os puristas não transformam, não é? E a engenharia tem que saber simplificar para poder transformar. Mas, passando agora para a análise do livro, não vou começar a descrever o livro, mas quero apontar 3 razões que nos levaram a publicar este livro. A primeira é que queremos demonstrar que a engenharia segue os princípios de pensamento semelhantes ao cotidiano de nós próprios. Portanto, isto de simplificar, a engenharia pretende simplificar, isso é o que nós devemos fazer na nossa sociedade todos os dias. O facto de o risco minimiza-se, mas não se anula, o nosso dia-a-dia é feito dessa expressão, porque nós passamos constantemente, nós podemos ser uns bons condutores de automóvel, mas não estamos livres de num stop alguém nos bater contra nós e nós temos um acidente. Portanto, o que temos que fazer sempre é fazer tudo o que está ao nosso dispor e com o melhor conhecimento disponível do momento para minimizar que algo corra mal. É isso que é a engenharia. Depois, acreditamos que uma sociedade que não valoriza a engenharia é uma sociedade sem futuro e, portanto, nós pretendemos com este livro elevar os níveis comunicacionais da engenharia. A engenharia é menosprezada muitas vezes, não de forma intencional, mas por nossa responsabilidade. Nós, engenheiros, tal como estava a dizer, somos os primeiros responsáveis pela falta de comunicação na comunicação social sobre o papel da engenharia. A mim aborrece-me imenso que em 1969 o homem chegou à Lua e foi um grande acontecimento científico. Será que foi só um grande acontecimento científico? Foi um grande momento da engenharia. Não seria possível construir o foguetão e as naves espaciais do Saturno e por aí fora, e a nave espacial que chegou à Lua se não fosse a engenharia na sua maior plenitude. E, portanto, nós queremos, com este livro, colocar a engenharia no seu lugar, que é um lugar de permitir que a sociedade possa evoluir e mantendo aquele equilíbrio entre a estagnação, que é uma economia que não evolui, que estagna, mas também queremos uma sociedade que não abuse dos recursos naturais e, portanto, a engenharia está aqui para trazer novas soluções que preservem o ambiente e criem essa sustentabilidade que todos nós queremos. E a terceira razão para publicarmos o livro é que, para além da visão tradicional da engenharia, que é a arte de fazer coisas, de construir coisas, nós colocamos a engenharia como uma instituição humana.
Esta definição não existia, portanto, eu acredito que fomos os primeiros a vir com esta definição da engenharia como uma instituição humana. Fazemos um paralelismo entre a religião e a ciência, também colocamos a ciência como uma instituição humana. Mas agora, porquê que a engenharia é uma instituição humana? A engenharia é uma instituição humana porque no centro da nossa atividade estão as pessoas, estão todos nós. É essa a razão principal da engenharia. Não é construir coisas. Nós construímos coisas com um propósito, servir as pessoas. E o que é que a engenharia faz? A engenharia cria redes de colaboração, que permite colocar pessoas em contacto umas com as outras, instituições, sempre na base e na troca de conhecimento técnico-científico, mas sempre na base e assente em especialidades, em normas e em ética. Cada vez mais a engenharia tem que privilegiar a ética. E então agora com a inteligência artificial, em que está aqui não para substituir o ser humano, mas para auxiliar o ser humano, nós temos que conceber soluções com ética para permitir que a decisão final seja sempre controlada por nós. Em segundo lugar, a engenharia é uma instituição humana porque, como eu já disse, responde às necessidades humanas na habitação, na mobilidade, na comunicação, na energia e na segurança. Portanto, a engenharia está aqui para criar soluções práticas, mas que sirvam as pessoas. A terceira razão é que a engenharia só funciona como uma base de uma crença coletiva. As pessoas acreditam na engenharia e, portanto, ela existe porque as pessoas acreditam nela. E elas atravessam uma ponte e não querem saber se a ponte está bem dimensionada ou não, porque acreditam que foi dimensionada por engenheiros competentes, engenheiros e engenheiras competentes, e, portanto, nós, quando as pessoas deixarem de acreditar em nós, a engenharia desaparece, deixa de existir. E, portanto, esta é a terceira razão. E a quarta razão, e última, que nós elencamos para descrever a engenharia como uma instituição humana, é que a engenharia evolui com a sociedade e as soluções da engenharia, os telemóveis, as infraestruturas, evoluem com a natureza. A engenharia evolui com a sociedade porquê? Porque a engenharia adapta-se às novas realidades, às novas exigências da sociedade, a questão da igualdade de género, a questão das alterações, do combate às alterações climáticas. A engenharia está aqui para responder à sociedade, mas adaptando-se às novas exigências da sociedade. E porquê que a engenharia evolui com a natureza? Porque na esperança de que a engenharia é eterna, tal como o ser humano, e que as soluções da engenharia são finitas, tal como nós, nascemos e morremos, tal como as soluções da engenharia nascem e morrem, ou são destruídas, portanto são substituídas. Portanto, nós colocamos que as soluções práticas da engenharia, e no livro focamos muito nas infraestruturas, portanto damos como exemplo as infraestruturas, por questões de afinidade, as soluções práticas da engenharia envelhecem e seguem aquele princípio da seleção natural de Darwin, em que aquelas que ficam obsoletas são substituídas ou são reconvertidas, as que são declaradas como inúteis desaparecem. E, portanto, tal como a lei da evolução de Darwin diz que, portanto, prevalecem os mais fortes. E nas soluções de engenharia também prevalecem os mais fortes. Por isso é que nós tivemos pontes que duraram 2000 anos, porque revelaram-se úteis e, portanto, ficaram lá durante 2000 anos. Aquelas que eram menos úteis desapareceram. Portanto, e nós fazemos essa relação e colocamos o princípio da seleção natural de Darwin também para as soluções práticas de engenharia. Pronto, e basicamente é isso que eu tenho para dizer. Portanto, o livro é um ensaio sobre o papel da engenharia na nossa sociedade, mas para colocar as pessoas no centro das nossas soluções. Para terminar, quero agradecer ao meu colega de escrita, ao engenheiro Carlos Matias Ramos. É alguém que eu conheci eu conheci pessoalmente há cerca de 15 anos. A partir de um certo momento tornámos-nos amigos ao ponto de, primeiro fomos colegas. Já conhecia de nome. Já conhecia de nome, obviamente, mas pessoalmente conhecemos há cerca de 15 anos e depois tornámos-nos colegas em 2016 e a partir daí tornámos-nos amigos e começámos a escrever livros. Este é o segundo livro, há um terceiro que já está... Eu adivinhei, eu não sabia. Eu não posso revelar, mas há um terceiro que também... o terceiro tem um propósito que este é para colocar a engenharia no seu lugar certo, que eu acho que não está. O outro é para contribuir para a sociedade do ponto de vista de o que é que podemos fazer melhor, e com a engenharia, obviamente,